Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Chegamos à quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum e hoje celebramos com toda a igreja São Gregório Magno I. O evangelho de hoje será Lucas capítulo 5, do 1 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu dois pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas lançarei as redes. Fizeram isto e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os dois barcos, a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-se de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer, e também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. Doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje celebramos então também a memória de São Gregório Magno. Quem foi São Gregório Magno? A memória deste grande santo, Papa de nosso Senhor Jesus Cristo, São Gregório I. Ele nasceu em Roma no ano 540, numa família nobre que muito motivou a vida pública. Gregório tem como significado, o seu nome no caso, como vigilante. Gregório é vigilante. Chegou a ser um ótimo prefeito de Roma, pois era desapegado dos próprios interesses, devido à sua constante renúncia de si mesmo. Atingido pela graça de Deus, São Gregório chegou a vender tudo o que tinha para auxiliar os pobres e a Igreja. São Bento exercia forte influência na vida de Gregório. Por isso, além de ajudar a construir muitos mosteiros, entrou para a vida religiosa do ora et labora. Homem certo no lugar certo, este foi Gregório, alguém de senso de dever, de medida e dignidade. Além da intensa vida interior, bem percebida quando escreveu sobre o ideal do pastor, o verdadeiro pastor das almas é puro em seu pensamento. Sabe aproximar-se de todos com verdadeira caridade. Eleva-se acima de todos pela contemplação de Deus. Com a morte do Papa da época, São Gregório foi escolhido para sentar na cátedra de Pedro no ano de 590 e assim chefiar com segurança a Igreja num tempo em que o mundo romano passava para o mundo medieval. São Gregório Magno, Papa e doutor da Igreja, que conquistou o céu com 65 anos de idade, no ano de 604, deixou muitas marcas em todos os campos, valendo lembrar que na liturgia há o canto gregoriano, o qual eleva os corações a Deus, fonte e autor de toda a santidade. São Gregório Magno, Papa, Doutor, rogai por nós. Amém. Meu irmão, minha irmã, acabamos também de ouvir o Evangelho do capítulo 5 de Lucas, que fala da vocação dos 4 primeiros discípulos que o Senhor chamou. Me chama muito a atenção o final do Evangelho, quando diz assim:
Não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Ora, todos estavam espantados, inclusive ali Simão Pedro, né? Foi o primeiro Papa, Tiago e João, né? Filhos de Zebedeu. Com efeito, né? O espanto se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia. Após Jesus ter mandado lançar a rede e depois deles terem experimentado o trabalho e o fracasso de não terem pegado nada, após a ordem de Cristo, né? Esta rede é puxada e vem com muitos peixes, né? A famosa pesca milagrosa. Nós podemos aprender aqui algumas coisas, né? O momento em que esses 4 pescadores, que são chamados pelo Senhor, estão vivendo, né? Estão provando da sua impossibilidade de ter trabalhado, se esforçado e nada ter pego nenhum peixe, sequer a noite inteira. E eis que, pela manhã, né, a luz se faz presente no meio deles, o próprio Cristo, e manda lançar a rede, e o resultado é uma abundância, uma pesca milagrosa, abundante, muitos peixes, né, que foi tão necessário que os outros sócios do barco, que trabalhavam com Pedro e Tiago, né, e João, pudessem ali ajudar com tamanha quantidade de peixes que não dava para um barco. A impossibilidade dos homens, né, e ali o poder de Deus em Cristo, né. Não tenhas medo. Esse medo, nós também temos essa palavra grega que significa tambos, né. Tambos não é qualquer tipo de medo, e sim um profundo diante do religioso, do mistério de Deus, né? A infecundidade do homem diante de Deus, que produz e dá e gera a vida em abundância, né? Está ali o Cristo. Esses são ali então os primeiros 4 discípulos, né? Que vendo o poder do Filho de Deus em plena manhã, em pleno dia, após ter experimentado o fracasso da noite, da treva, vem ali e desfruta, né, de todo o poder e milagre que o Cristo proporcionou. É mais adiante, né, porque Cristo não queria que eles apenas pescassem peixes, né, para alimentação, e fez a Pedro e a todos eles, né, pescadores de homens, né. Há principalmente essa frase a São Pedro, é claro, né? Mas todos aqueles que mais tarde seguiram a Cristo, a começar de Pedro, se tornaram pescadores de homens, né? Ao exemplo de São Gregório, homem que tinha uma elevação, um contato, uma vida muito próxima e contemplativa, né? Admirava muito São Bento, e ali também foi grande propulsor na construção de vários mosteiros, como acabamos de ler, né? Porque também via na ordem de São Bento o ora et labora, a oração e o trabalho, o cumprimento perfeito, né, daquilo que Cristo deixou para se alcançar o céu, né? E foi assim, com seu conhecimento, né, que ele conduziu a Igreja, como todos os outros papas, né? Depois de Pedro. Ele foi o Papa de número 64, né? Após São Pedro, né? Então aí já tínhamos nesse período, no século já 7 praticamente, no finalzinho, 6 para 7, né? 604, quando ele faleceu, né? Com 65 anos de idade, já no início do século 7 e a maior parte no século 6, ali 63 papas, homens ao qual o Senhor chamou para ali sentar no trono de Pedro e continuar ali a pescar homens e mulheres em todos os tempos e naquela época para o Cristo Senhor. Que pela intercessão de São Gregório possamos todos, né, todos, sem exceção, ali lembrar que temos uma missão dentro da Igreja, seja ela
bem-sucedida aonde o Senhor nos colocar, onde é mais necessário. Como São Gregório foi necessário, naquilo em que ele foi cobrado, sejamos nós também capazes de devolver com alegria aquilo que o Senhor nos exige, nos pede e nos cobra para também caminharmos rumo ao céu. São Gregório Magno, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Gregório Magno, Papa e Doutor, desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, São Gregório Magno, rogai por nós.